Pastora Carolina, quando é que a senhora sentiu a cura completa, a cura total no corpo da senhora? Olha, a cura foi o seguinte, um dia, o meu pai, a gente está procurando um médico, e um dia o meu pai ele conseguiu achar uma médica, e ele conversou com aquela médica e ele disse, olha, a minha filha tá assim, ela incha, tudo que ela come, ela incha. Então a médica disse assim, olha, foi algo de Deus mesmo, eu já tinha procurado tantos médicos, tantos lugares, além da minha fé, eu procurava os médicos. E um dia a médica falou, olha, fala pra ela que não tem nada a ver com a comida. Que ela não tem nada, ela não tem nada. E ela nem me consultou, ela não fez nada, nem me viu, foi pelo telefone, meu pai nem conhecia a médica. E naquele dia, aí com os entendimentos da palavra, aquilo entrou no meu coração, eu falei assim, poxa, é verdade, eu não tenho essa doença, eu não tenho essa enfermidade. Por que essa previsão? Eu não posso comer, eu não posso me vestir, eu não posso sair? Não, eu não aceito. E foi feita uma oração, e após desse dia em diante, começou a sumir. Ia cada vez mais fraco, cada dia que passava era mais fraco, até o ponto de nunca mais voltar. Foi gradativa, então, foi, a cura? Foi, até o ponto de não surgir mais nada. Nenhum inchaço, nenhuma coceira, nada. E a senhora começou a se envolver mais no ministério, com Deus, quando? Então, o que mais me fortaleceu realmente foi a cura. Por quê? Porque eu passei grandes momentos na igreja com essa enfermidade. Vencia até, eu era uma pessoa muito tímida, uma pessoa a ponto de, não conversar com ninguém. Sentava na última cadeira, se você falava comigo, eu falava com você, se você não falava comigo, eu também não falava com você. E ali eu comecei a me envolver, porque as pessoas começaram a se aproximar perto de mim, mesmo sabendo da minha enfermidade. Aí veio os jovens, eu comecei a participar dos jovens, fui vencendo a timidez, porque eu também estava ainda na enfermidade. Comecei a louvar, tinha um desejo muito grande de louvar, muito, até eu cheguei para a esposa do pastor Eduardo, e eu falei para ela, olha, eu tenho um desejo muito grande no meu coração de louvar. Não sabia nada, não sabia tocar, não sabia louvar. E Deus, ele falou assim, tocou o coração dela, falou, então eu vou te ensinar. E aí comecei a me envolver, comecei a aprender a tocar violão, comecei a louvar nos jovens. E dali eu comecei ter o desejo de ser obreira. Aí me tornei obreira, comecei na obra de Deus. Deus foi abrindo portas para mim, estar abrindo os cultos, e ali foi. Deus foi abençoando, foi acrescentando cada dia mais. Na verdade, você buscando pela cura, Deus ele já falava com você a respeito do louvor, né? Porque a passagem ela dizia que você seria um louvor na terra. Isso, Deus ele colocou essa palavra no meu coração que me colocaria na terra como louvor dele. E até é curioso que um dia eu sentei com meu pai e eu falei, olha pai, é incrível, né? Toda vez que eu abro a Bíblia, vai nos Salmos a respeito de louvor, Deus fala sobre louvor, mas o que é esse louvor? Eu não estou entendendo, né? Que você começa na conversão, você não entende muito a palavra, né? E meu pai um dia ele falou, Deus ele tem um propósito para você no louvor. Ele tem falado isso no seu coração, porque ele tem algo grande para você no louvor. Tanto que quando eu comecei na obra, o que realmente eu comecei foi no louvor. Abrindo cultos, abrindo os louvores. Como é que era para você louvar a Deus? Porque é diferente de você cantar uma música. Você tá ali no louvor, levando as pessoas à presença de Deus, tá ali exaltando a Deus no louvor. Como é que era? Você sabe que é uma experiência muito boa, né? Maravilhosa, porque é como você estivesse ouvindo a palavra. Muitas das vezes eu estava no altar ministrando louvor, canções que era como se Deus falando ali, cara a cara, face a face, entende? Como Deus ele fala através das canções, dos louvores. Você está louvando e você está sentindo aquilo dentro de você. Você não está simplesmente cantando, né? É algo que você vai ministrando, você vai ministrando aquele louvor e aquilo vai entrando dentro de você. Você fala, puxa, Deus é isso. Deus, ele é o amor, aquilo que a canção ela fala. E é uma coisa maravilhosa, o sentimento que você sente naquele momento de ministrar o louvor, de você realmente adorar a Deus. Deus ele habita no meio dos louvores, né? Nossa, tinha muitas das vezes que eu estava ministrando louvor, eu cantava com a minha mãe. Minha mãe também é levita. E a gente ministrando a palavra, quantas das vezes assim eu parava o louvor que eu não conseguia cantar. E vinham as lágrimas ali, Deus, ele trazia aquela revelação, mais no louvor do que na própria palavra. A palavra falava, mas Deus falava muito comigo, desde que eu te falei no início do programa, que Deus já no início, quando eu entrei, que eu me converti, Deus já falava comigo através do louvor. E como é que você descobriu o seu chamado para pregar o Evangelho? Como é que Deus ele te chamou para pregar? Olha, foi uma coisa assim, até difícil explicar, né? Eu auxiliava o pastor Leonardo, que era na Vila das Mercês,
E eu ministrava todos os louvores ali, eu estava na direção do louvor, e um dia o pastor Leonardo foi trocado e eu vim para a sede. Só que eu vim para a sede, assim, eu não aceitei muito, porque eu falei, poxa Deus, eu sou do louvor, não tenho nada a ver com a pregação. Eu sou ministra de louvor, sou ministra de louvor. O que o senhor está querendo? Justamente, e eu pregava, assim, eu era auxiliar, eu tinha os cultos que eu pregava, né, eu tinha, né, os cultos, mas realmente era o louvor, eu me especificava nisso, eu buscava muito sobre isso, né. Então, quando eu vim para cá, eu falei, mas poxa Deus, eu não vou para a sede para louvar, né, lá o pessoal, os auxiliares, eles vão para ser preparados para pegar uma igreja. E Deus, eu não tenho isso no meu coração. E Deus, Ele colocou aquela palavra de Apocalipse 3:8 que diz, eis que pus uma porta diante de ti na qual ninguém pode fechar. Era Deus quem estava abrindo essa porta. Era o próprio Deus. Eu lembro que quando eu voltei, eu chorava tanto. Falei, Deus, não é isso que o Senhor tem pra mim. O Senhor falou pra mim que eu colocaria como louvor, né? Eu questionando a Deus naquele momento, brigando com Deus, aquela batalha ali, espiritual, como justamente. Assim, Deus, o Senhor tá mudando tudo. Justamente, o Senhor me deu uma direção, agora mudou, né? Totalmente. E Deus, naquela noite, eu sentada na calçada, abri a Bíblia e Deus falou comigo, né? Apocalipse 3:8. Deus falou, eu te coloquei uma porta. Na verdade, tem um livro até que fala planos, práticas e propósitos, que explica muito sobre isso, que às vezes é o tempo de Deus naquele ministério. Foi o teu tempo no ministério de louvor, de levita. Hoje é o tempo da pregação. Hoje é o tempo da pregação, que está sendo maravilhoso. Deus, Ele tem colocado mensagens no meu coração, na qual Deus, eu falo, poxa Deus, só o Senhor mesmo para fazer essa obra, né? Eu sempre digo para Deus, eu digo, Deus, eu não tenho capacidade, como também não tenho tanta experiência de vida, mas Deus, Ele coloca aquela mensagem, aquela inspiração do próprio coração de Deus para nós, e é o que tem feito a diferença no meu ministério. Palavras que ajudam e palavras que levantam as pessoas, não é? Justamente, né? Deus, Ele tem usado testemunhos até mesmo na minha vida, né? Quantas vezes a gente está no altar pregando praticamente para nós mesmos, né? Aquela mensagem é para você. Deus, então é isso, né? O Senhor está falando isso para mim hoje. Justamente. É engraçado que quando você prega a palavra, ela fala primeiro ao teu coração, né? Ele toca, né? Muitas vezes você está meditando até na palavra, Deus, me dá uma palavra para trazer para o povo, eu preciso da tua revelação, e Deus, Ele dá. Quando você chega no altar, Deus muda completamente, e às vezes aquela palavra que você precisava para tomar posse de uma bênção, para tomar uma decisão, né, para tomar algo que está diante de você, que você precisa da revelação de Deus. E a senhora realiza os cultos às quintas-feiras ao meio-dia, não é? Isso. Como é que tem sido esses cultos? Tem tido bastante testemunhos? As pessoas têm procurado a senhora para contar aquilo que Deus ele tem feito através da palavra? Olha, esse culto de quinta-feira foi um grande presente de Deus, porque quando eu cheguei aqui na sede, como eu disse, eu estava relutando com o ministério de pregação. Eu falei para Deus, Deus, eu nunca vou subir nesse altar para pregar, a não ser para louvar. Né? E um dia veio essa boa notícia de eu começar a pregar às quintas-feiras ao meio-dia. E Deus, Ele me fez aprender realmente o que é a obra de Deus. E Deus, Ele tem usado muito, tem pessoas contando testemunho, e Deus tem me dado uma direção nessas reuniões de quinta-feira de estar consagrando a mão das pessoas. Nossa, muitos testemunhos, glória a Deus por isso, de pessoas que receberam aquela unção. Eu falei, você vai receber a unção na sua mão, você recebeu a palavra, o entendimento. E sobre esta unção, quando surgiu o problema, surgia aquela batalha espiritual, você está com a unção na sua mão. E quantas pessoas têm contado testemunhos com esta unção, com a palavra, com as reuniões de quinta-feira, de mulher para mulher, né? Teve um jovem que ele deu um testemunho no Show da Fé. Foi interessante que ele falou exatamente isso, né, pastora? A senhora ungiu as mãos dele, ele nunca tinha tido um emprego. Conta um pouquinho pra gente. Ele fez um curso, e nesse curso eles preparavam justamente para ele já engrenar nas empresas, né? E ele falou que as pessoas estavam começando a trabalhar e nada da oportunidade chegar, né? A ponto do próprio curso encerrar as oportunidades. Ele disse, puxa Deus, eu fiz o curso, eu preciso. E ele veio na quinta-feira, eu acompanhei todas as quintas-feiras, ele estava sempre lá, e eu ungi a palma da mão dele, ele falou, eu preciso de um trabalho, ungi, consagrei as mãos dele, falei, olha, vai na sua fé. E um dia ele chegou em casa, Deus tocou no coração dele, colocou a mão em cima do currículo da carteira de trabalho, e veio a oportunidade de um cargo maior do que ele imaginava. Deus acrescentou a fé dele. Daqui a pouquinho, pastora Carolina, a senhora vai contar um pouquinho mais pra gente das experiências que a senhora tem tido com Deus, tá bom?